Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos assentar. Reverendas irmãs religiosas, caríssimos irmãos, nós hoje estamos celebrando a festa de São José com o título de operário. Portanto, esta festa, ela traz para cada um de nós um sentido sobrenatural que nós devemos ter a respeito do trabalho. Em 1955, o Papa Pio XII, diante das consequências que o comunismo e também das consequências negativas que o trabalho desenfreado, que o capitalismo também estava ali gerando, ele vai colocar, portanto, diante da festa, diante deste dia que era celebrado o Dia do Trabalho, portanto, para tirar as consequências negativas do comunismo, ele vai criar esta festa, vai instituir esta festa com a devoção a São José operário, justamente para santificar o trabalho humano, que naquela época era visto de um modo tão negativo pelo comunismo, que escravizava as mentes, também os corpos, e, portanto, ele vai cristianizar uma festa que não tem nada de cristã e vai dar para cada um de nós a possibilidade de também enxergar o trabalho que São José exerceu aqui neste mundo como um meio para santificar-se. Um pouco mais tarde, a Igreja, no Concílio Vaticano II, daria uma resposta também a esta questão. Portanto, vai dar a possibilidade de cada homem e de cada mulher encontrar a sua santidade por meio do chamado universal à santidade nas coisas mais ordinárias do dia a dia, as coisas mais comuns e materiais, as quais nós estamos a todo momento colocando as nossas mãos, ou também nós estamos tendo um esforço intelectual para poder trabalhar. Mas São José Maria Escrivá também, um pouco antes, em 1928, ele vai também ter uma iluminação da parte de Deus, e ele pôde compreender que o trabalho é, de fato, uma ocasião de encontro com Deus. Assim como Santa Teresa de Jesus havia dito, no século XVI, que Deus estava dentro das panelas, ou seja, quando nós temos o encontro e a consciência da presença de Deus, a gente vai poder encontrar e poder amar a Deus em coisas tão simples. Seja, como Santa Teresa disse, que nós podemos encontrar Deus dentro das panelas, ou seja, todas as vezes que ela tivesse que ir para a cozinha para poder trabalhar, se esforçar, suar e ficar cansada, ela tinha, portanto, a possibilidade de se encontrar com Deus. Ela tinha duas possibilidades, ou de se santificar ou de pecar. Mas ela, que já estava tão próxima a Deus, aproveitava de todas essas ocasiões, portanto, para se encontrar e se santificar e honrar a nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, São José Maria Escrivá, ele vai indicar para nós este caminho de santificação do nosso trabalho cotidiano. Eu costumo dizer muitas vezes que a nossa frequência à Santa Missa, para muitas pessoas, se resume a 1 hora dominical, mas a maior parte da nossa vida, a gente parece que não é cristão, que não é católico, ou seja, a nossa vida deve haver uma continuidade da nossa fé vivida e celebrada, a fé que nós cremos, e a nossa vida também dentro de casa, mas sobretudo no trabalho. Nós passamos boa parte do tempo, assim também eu antes de ser padre já trabalhei de carteira assinada, então boa parte do meu dia eu estava ali justamente para santificar o meu trabalho. Talvez aqui nessa cidade as pessoas tenham a facilidade de irem um pouco mais rápido para o trabalho, mas eu passava muitas das vezes 2 horas para ir trabalhar e 2 horas para voltar. Essas 4 horas, portanto, seriam horas que eu não aproveitaria para nada, mas eu tentava também nessa ocasião ler, fazer a meditação, rezar o Santo Rosário. Portanto, nós devemos também no nosso trabalho trabalhar bem e trabalhar por amor. A gente deve colocar um sentido sobrenatural, portanto, dentro do nosso trabalho. Seja para ir, seja para voltar. E, portanto, a gente deve aproveitar o nosso trabalho para santificar a nossa vida. Portanto, o trabalho é uma ocasião para a nossa santificação. É também uma ocasião para a gente santificar o trabalho. Eu tenho que fazer, por exemplo, uma pessoa cristã, uma pessoa
que não têm fé. Qual é a diferença entre o trabalho das duas? Existe uma diferença qualitativa, mesmo que quantitativamente elas possam fazer a mesma coisa. Mas a qualidade para uma alma cristã com o seu trabalho deve ser um trabalho feito por excelência, não somente para aparecer e para receber dinheiro no final do mês, para receber promoções humanas, mas para honrar a nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso trabalho, uma pessoa que tem consciência de ser cristão, deve fazer bem todas as suas atividades. Não somente começar uma atividade, mas nós devemos terminá-la bem. E durante todo esse processo, a gente deve constantemente oferecê-la para a honra de nosso Deus. São José Maria Escrivá, portanto, tendo essa consciência, ele vai dar a cada um de nós a possibilidade de nos encontrarmos com Deus. A gente está falando aqui do trabalho, mas o trabalho, para nós, ele é algo cansativo, é algo, portanto, que requer de nós uma constante atenção, uma preocupação, e às vezes nós queremos nos afastar de situações as quais a gente deve se esforçar um pouco mais. E essa característica negativa do trabalho, nós recebemos, portanto, depois do pecado original. Antes do pecado original, o pecado causou, portanto, uma ruptura entre a unidade que existia, a perfeição que existia dentro do homem. E, portanto, quando Deus criou o homem e por meio do seu trabalho, ele estava ali também convidando o homem a fazer parte do seu processo de criação. Deus deu todas essas coisas ao homem, portanto, ele chamou o homem para dominar sobre a natureza, de utilizá-la bem para o seu proveito, portanto, ele devia estar ali disposto a se ofertar também diante de todas aquelas dificuldades que depois do pecado original ocasionou, e, portanto, o trabalho se tornou algo penoso para o homem. Depois do pecado original, assim como Deus disse ao homem que ele deveria viver sobre o suor do seu trabalho, e também a terra iria ser um pouco que não obedeceria completamente ao homem. Portanto, o trabalho seria mais dificultoso. Mas o trabalho sempre foi algo que Deus, antes do pecado, estabeleceu para o homem, para ele justamente participar da sua imagem e semelhança. Então, o trabalho não é algo que foi consequência do pecado, mas as consequências negativas que todos nós sofremos com o trabalho, nós temos depois do pecado original. Talvez uma pessoa em sã consciência, na segunda-feira de manhã, que deve acordar para ir trabalhar, ela não estará tão feliz, justamente é uma consequência do pecado original. Acordar na segunda-feira de manhã para ir trabalhar, ser pontual ao trabalho, é algo penoso para nós. Mas esse trabalho, portanto, este sacrifício, esse pequeno sacrifício, talvez para alguns seja um pouco maior, mas é uma ocasião de santificar-se. Por quê? Porque ele vai crescer em nós as virtudes humanas. O trabalho, portanto, vai criar em nós essas virtudes humanas que são tão caras a nós. Sobretudo, a pontualidade. A pontualidade é algo que, desde muito cedo, nós somos convidados a ser pontuais em nossas atividades. E o trabalho, justamente por causa do ponto ali, a pessoa tem que colocar a sua digital para provar que ela chegou na hora correta, mas ela também não pode sair antes do horário. Portanto, a pontualidade é uma virtude humana que o trabalho vai fazer com que a gente adquira. E, em segundo lugar, o trabalho também vai gerar em nós uma segunda virtude, ou seja, a perseverança, de continuar, mesmo com dificuldade, uma tarefa. Nós não podemos começar uma coisa e ir para outra coisa. Nós temos metas a se cumprir. Portanto, o trabalho vai ser este meio de santificação de virtudes humanas. Mas, como eu disse, o trabalho também requer de nós virtudes sobrenaturais. Sobretudo, a fé, a esperança e o amor a Deus é que nós devemos colocar em todas as nossas atividades. Então, portanto, somente com Jesus, e quando hoje nós celebramos a festa de São José Operário, portanto, é que o trabalho vai ter um lado um pouco mais positivo, porque justamente Deus, assim, ao se encarnar na segunda pessoa do Verbo, do seu Filho eterno, portanto, nosso Senhor, que passou 30 anos da sua vida trabalhando,
ele não passou descansando, não passou fazendo outras coisas, e 3 anos apenas da sua vida que ele foi sair de casa e foi pregar. Mas 30 anos ele ficou conhecido, portanto, como filho do carpinteiro. A sua profissão também era esta. Ele estava ali, ele aprendeu com seu pai, São José, a trabalhar bem e trabalhar por amor. Portanto, quando nós olhamos para São José e para Nosso Senhor, que é o filho do carpinteiro, nós temos, portanto, um modelo a ser seguido, com as suas características importantes e, portanto, cada um de nós deve tentar se aproximar dessa figura de fidelidade aos homens, mas, sobretudo, de fidelidade a Deus com sentido sobrenatural àquilo que nós devemos fazer. São José, ele continuou, mesmo sendo o pai adotivo de Jesus, esposo da Santíssima Virgem Maria, a sua vida continuou como a maioria de nós, tendo que acordar cedo, tendo que ser pontual aquilo que ele estava se propondo a vender, as pessoas que pediam ali as suas encomendas, ele tinha que fazer o quê? Além, é claro, de trabalhar bem, ele tinha para seu consolo Nosso Senhor dentro da sua casa. Portanto, nós temos que fazer muitas das vezes o esforço de nos lembrarmos de Jesus quando nós estamos trabalhando. Assim também como nós estamos estudando, é difícil a gente lembrar, às vezes a gente está cansado, um pouco irritado, mas a gente deve levar o nosso coração a Nosso Senhor. E ele também tinha, tanto durante o dia, como no início, como no final, a presença de Nossa Senhora. Então o trabalho de São José, que era um trabalho penoso, ele se tornava, por causa daquele sentido e amor com que ele tinha a Nossa Senhora e Nosso Senhor, um trabalho muito feliz, um trabalho que pôde ser para ele a ocasião da sua santificação. São José não saiu para pregar, ele não fazia muitas coisas além de trabalhar bem, mas ele foi honrado como esposo da Santíssima Virgem Maria. Portanto, caríssimos irmãos, nós devemos pedir hoje a São José que ele possa ser para nós modelo de trabalhador, modelo de pessoas que estão dispostas a se aperfeiçoarem, seja os jovens que estão escolhendo a sua profissão, as crianças, e portanto São José serve para nós como este modelo acabado de perfeição, de dedicação aos homens e também, sobretudo e acima de tudo, a Deus. E portanto, este mês que nós estamos também hoje iniciando, mês dedicado a Nossa Senhora, seja uma ocasião de nos lembrarmos e de oferecer sempre a ela os nossos esforços. Devemos oferecer a Nossa Senhora pela reparação dos nossos pecados e pela nossa santificação e conversão dos pecadores, todos os nossos trabalhos, os nossos cansaços, as nossas desilusões, mas também o reconhecimento, as honrarias que nós recebemos por meio da nossa profissão. Que São José, Nossa Senhora, possa sempre nos conduzir até Jesus com a nossa vida, uma vida simples e com o nosso trabalho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.